Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 7. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um joinha e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, vimos que Paulo continua falando a respeito do casamento cristão. Ele fala da separação, divórcio, coisas que não agradam a Deus. Aqui, na continuação desse capítulo 7, Paulo ainda vai falar a respeito dos relacionamentos de homem e de mulher. Nesse estudo, Paulo vai falar a respeito do chamado de Deus, a vocação, aqueles que são eleitos, são chamados para servir a Deus, aqueles que foram escolhidos. Vamos então iniciar a partir do versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nessa mensagem, Paulo fala a respeito do chamado de Deus. Paulo aqui está falando para uma comunidade cristã primitiva, os novos convertidos em Corinto. Essas pessoas que agora conheceram a Cristo, entregaram a sua vida, foram convertidos através do poder do Espírito Santo, agora vivem pela fé, vivem para agradar a Deus através da justificação de Jesus Cristo. E eles têm que seguir as Escrituras. O manual do cristão são as Escrituras. Da maneira como você se encontra, Deus te chama. Deus te escolhe. E Ele que vai transformar a tua vida. Paulo aqui ele faz uma analogia sobre a circuncisão. Aqueles que estão circuncidados e aqueles que não estão circuncidados. A circuncisão foi uma aliança que Deus fez ao povo de Israel através do nascimento de cada homem. Cada homem deveria fazer a circuncisão. Aqui, para trazer pelo esse conhecimento nosso, a circuncisão é como se fosse uma operação de fimose. E essa circuncisão era uma aliança para todo homem judeu. E os incircuncisos somos nós, aqueles que não fazemos parte da aliança de Deus através da circuncisão, porque nós não somos judeus. Mas a partir da vinda do Messias, da vida de Jesus Cristo, nós somos alcançados pela graça, somos alcançados pela fé. E tanto faz ser circuncidado como não tem menor valor, porque o que vale é o coração, o que vale é o amor que vem através da fé em Jesus Cristo, uma nova criatura. E Paulo fala, vocês foram escolhidos, vocês foram chamados para vir ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo e fazer a boa obra que Ele os preparou. E Paulo fala aqui a respeito da liberdade. Ele faz uma analogia sobre a escravidão. Sabemos que naquela época, o Império Greco-Romano,
existiam muitos escravos. Praticamente cada família tinha escravos. E ele diz, olha, quando Deus chama ao arrependimento, quando Deus chama para o seu reino espiritual, ele não faz acepção de pessoas, ele chama todos aqueles através da fé. São os escolhidos, através da graça. E quando ele chama, ele pode chamar o escravo, pode chamar o liberto, pode chamar o patrão, pode chamar quem ele quer chamar para pertencer ao reino de Deus espiritual aqui na terra. E Deus faz reunir todos os povos, todas as nações, porque é através da fé em Jesus Cristo que há libertação, que há transformação e que há vida eterna, esperança para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e colocaram sua fé nele, confiaram nele. Ele diz, olha, você, se é escravo, não se preocupe, você foi chamado do jeito que você está. Você pode, lá na frente, conseguir a sua liberdade. Mas do jeito que você está, você é salvo, você é selado pelo poder do Espírito Santo. Você agora pertence ao reino de Deus aqui na terra. Você agora é igual a um patrão. O teu patrão agora, o teu Senhor, é igual a ti no reino de Deus. Todos são nivelados como servos, como os filhos de Deus. E ele fala, e aquele que não é escravo, aquele que está livre, ele é alcançado pela graça e ele vai ser um escravo, só que agora é um escravo de Cristo, porque nós temos que ser servos. E servo é aquele que vive para agradar o seu Senhor, e o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo, porque nós fomos comprados por um alto preço, o preço da redenção, o preço da morte expiatória de Jesus Cristo naquela cruz. Não foi em vão. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Ele morreu para nos dar liberdade. E essa liberdade em Cristo Jesus é viver nesse mundo onde há problema, mas que sabemos que Deus está conosco, que Deus está cuidando para que nós possamos vencer as tentações, vencer os problemas do dia a dia, e Ele nos ordena. E Deus nos chama para uma boa obra. A obra de Cristo aqui na terra é sermos servos do nosso Senhor Jesus Cristo, ajudando o próximo, amando o próximo, fazendo a obra de Cristo na vida das pessoas, para que as pessoas possam ser alcançadas pela graça, para que elas possam ser libertas dessa opressão desse mundo e que elas agora possam conhecer a verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Querido Deus, Pai amado Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te pedimos que o Senhor possa estar nos enchendo da Tua sabedoria, ó Pai. Fomos chamados, fomos eleitos, criatura Tua, Pai. Somos Teus filhos e como servos, ó Pai, nós estamos aqui para Te agradar, para buscar o Teu reino, toda a justiça, ó Pai. Nos usa para que possamos levar a Tua mensagem da salvação e nos guia, Pai, para que possamos vencer o dia mau. É isso que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.